Caros alunos e alunas, mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do momento que você estiver assistindo essa gravação. Espero que tudo esteja bem e hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo em História Geral sobre Oriente Médio. Nosso tema hoje é a Revolução Islâmica no Irã e suas consequências. Perfeito? Compartilhando aqui a minha tela com vocês para dar acesso ao PowerPoint. Estamos aqui, certo? E vamos só relembrar a questão. 1973, Guerra do Yom Kippur, em outubro, como consequência da guerra, mais uma derrota árabe diante de Israel, uma dura derrota do Egito e da Síria. A elite política, a elite militar, até mesmo setores da elite empresarial egípcia entenderam que não havia mais sentido em tentar recuperar os territórios perdidos na Guerra de 67, a Península do Sinai, pela força, e que todas as vezes que eles tentaram, 4 vezes, os árabes, eles foram militarmente derrotados por Israel. Então, começou um movimento que alguns autores chamaram de mudança de rumo, que terminou esse movimento nos acordos de Camp David, sob a mediação do presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter. Por esse acordo, a troca foi paz por terra. O Egito foi o primeiro país a reconhecer a existência do Estado de Israel, primeiro país árabe a fazê-lo, e, em troca, recebeu a Península do Sinai, o território, de volta, num processo que levou até o ano de 1982, como estava no acordo, como estava nos acordos assinados. Perfeito. Então, quando eu comentei essa questão na aula anterior, o que eu disse é que imaginava-se com esse movimento dessa aproximação Egito-Israel, que uma espiral, né, de diplomacia, de paz, resolvesse definitivamente o conflito árabe-israelense na região. Né? Logo depois, o governo da Jordânia também reconheceu a existência do Estado de Israel. Só que, no final do ano de 78, início do ano de 79, um acontecimento no Irã, uma grande comoção social, levou a mudanças em relação a essa perspectiva, digamos, mais pacífica de resolução dos conflitos. O que aconteceu ali? O Irã, a antiga Pérsia, localizado no Oriente Médio, é um país que é uma região, que teve sobre ele a expansão árabe-muçulmana. Houve um processo muito pequeno de arabização de uma parte do seu território, mas o restante da população foi basicamente islamizada, ou seja, foi convertida à religião islâmica. Então, o Irã é um país basicamente, né, de população de origem etnicamente persa, portanto não árabe, mas que fala o árabe, uma das vertentes do árabe, o farsi, não é isso? E pratica mais de 98% da população iraniana a religião islâmica. Perfeito. É uma região também muito importante, ou se tornou muito importante no século XIX, na expansão imperialista, por causa das grandes reservas de petróleo que a região do Golfo Pérsico tem. Então, a Pérsia passou a ser área de interesse britânico, se tornou uma colônia britânica, né, no final do século XIX, ou pelo menos uma área de influência britânica. Foram empresas britânicas, basicamente, que começaram a exploração do petróleo. O Império Russo também teve interesse na região, na busca lá do famoso Porto Quente, porto que não congelasse no inverno, que o Império Czarista sempre buscou. E ali aqueles atritos foram resolvidos, ou pelo menos diminuídos, em 1907, no acordo entre o Reino Unido e o Império Russo, que levou, inclusive, à construção da chamada Tríplice Entente com a França. Mas o Irã, sob o nome de Pérsia, né, se tornou um Estado, digamos, independente politicamente, com uma monarquia. Essa monarquia, em 1925, ela foi modificada, a sua dinastia, através de um golpe de Estado, e a dinastia Pahlavi assumiu a direção do Estado iraniano. Perfeito? Só que essa dinastia Pahlavi, ela
manteve, através do seu principal dirigente no momento, o Reza Shah, isso, que é o pai do Shah que vai nos interessar mais, Reza Pahlavi, né? E ele manteve uma ótima relação com as potências imperialistas, praticamente, principalmente com os britânicos. Porém, certo? Em 1941, quando começou perdão, em 1939 começou a Segunda Guerra Mundial, tá? Em 1941, quando a União Soviética foi atacada pelos alemães, o governo britânico, o governo soviético, preocupados com a possibilidade do Irã, né, se aliar à Alemanha, invadiram em 41 soviéticos e ingleses a região, o país, e dividiram, não é isso, o país em várias áreas, que quando terminou a guerra em 46, estava dividida exatamente dessa maneira, tá? Os poços de petróleo da parte norte, né, garantidos por concessão à União Soviética, enquanto que na parte sul estariam ainda sob controle britânico, e a principal refinaria, a refinaria de Abadan, né, ela estava sob controle de empresas britânicas. Perfeito. Só que posteriormente houve um acordo, tudo bem, os soviéticos se retiraram da região, tudo bem, mas no final da década de 40, eleições no Irã, era uma monarquia, em princípio, parlamentar, e venceu a corrente nacionalista liderada por Mossadegh. Mossadegh, como nacionalista iraniano, propondo um projeto de modernização, portanto, que precisava de recursos para esse projeto, ele fez um decreto nacionalizando o petróleo iraniano, que foi aprovado por unanimidade pela Assembleia Iraniana. Isso descontentou fortemente interesses britânicos, isso, e interesses norte-americanos, e em 1953 houve um golpe de Estado, derrubou Mossadegh e colocou no trono de forma mais direta o filho do primeiro Pahlavi, o Shah Reza Pahlavi. Tá Pahlavi, o Shah, o filho que tinha sido criado num colégio da Suíça, portanto com uma concepção muito ocidentalizante, ele iniciou uma monarquia bastante autoritária, o parlamento perdeu força, houve uma mudança na Constituição que concentrou os poderes na mão dele, e iniciou o tal projeto de modernização, só que uma modernização que normalmente os autores chamam de conservadora, modernização pelo alto, uma modernização levada adiante por um Estado centralizado. Tá? Essa modernização teve consequências positivas para certos setores da sociedade iraniana. Uma classe média se formou, um operariado das pontas modernas da indústria iraniana, financiada pelo petróleo, mas o petróleo continuava sendo extraído por empresas estrangeiras, normalmente ocidentais, britânicas, norte-americanas, porque a nacionalização que o Mossadegh tinha decretado foi retirada no momento do golpe que derrubou aquele governo. Essa modernização ela não atingia, né, a maioria da população iraniana. Houve um processo de concentração forte da renda nacional. Nas cidades, particularmente Teherã, né, havia uma vida muito, muito ocidentalizada. As mulheres conseguiram até o direito de votar em 1963, tudo bem? Então, passava-se, né, para o Ocidente uma visão de um Irã moderno, né, ocidental, num certo sentido. Mas, dentro da sociedade iraniana, aqueles setores que não se beneficiaram da modernização, como, por exemplo, né, os habitantes do interior, os pastores, as comunidades camponesas, que eram aferradas ainda à religião islâmica de uma forma bastante consistente, né, que não viam com bons olhos essa mudança de costumes e de forma de valores da sociedade promovida pelo Shah, ao não serem beneficiadas, passam a ser alvo, né, dos discursos de setores, digamos, mais religiosos do islamismo,
né, da vertente xiita, que é majoritária no Irã, e dentro dessas lideranças do mundo religioso xiita no Irã, destacava-se a figura do Ayatollah Khomeini, tudo bem? Khomeini, Ruhollah Khomeini, Ayatollah seria mais ou menos o equivalente a bispo na Igreja Católica, membro da alta hierarquia, e ele criticava duramente o Shah, tanto assim que foi colocado no exílio e foi para Paris em meados dos anos 60, viver de lá. De lá ele mandava, né, as suas críticas, né, que entravam clandestinamente e eram divulgadas por seus seguidores. Mas, além disso, o governo do Shah era um governo extremamente repressivo. Tinha uma polícia política chamada SAVAK, duríssima, com a Anistia Internacional, um organismo muito sério, afirmando, né, violações constantes de direitos humanos por parte da polícia política, torturas, assassinatos, etc. Tá? E setores que se beneficiaram, num certo sentido, da modernização, como essa elite operária, particularmente no setor da indústria petrolífera, também começaram a se voltar para um projeto, digamos, de um governo mais aberto, mais democrático, ou até mesmo um partido comunista clandestino, falando na necessidade da mudança, da nacionalização dos recursos do petróleo iraniano. A verdade é que o Shah, a partir da década de 70, quando ele fez em 1972 uma cerimônia gigantesca, convidou pessoas, dirigentes de todo o mundo, convidou artistas importantes, artistas famosos para participar do que seria a comemoração dos 2.500 anos da dinastia do Império Persa, numa situação, enfim, muito hollywoodiana, inclusive, gastos absurdos, mas que seriam sustentados por essa venda de petróleo. O Shah, do ponto de vista, perdão, o Irã, do ponto de vista geopolítico na região do Oriente Médio, ele era aliado aos Estados Unidos, armado pelos Estados Unidos, embora o discurso do Shah fosse contra Israel, ele era uma espécie de polícia ali do Golfo Pérsico e, portanto, importante para a política norte-americana na região, para a geopolítica da região. No entanto, o crescimento dessas oposições foi de tal maneira, tá, o governo do Shah foi se desgastando tanto, a ditadura foi se desgastando tanto, que começaram manifestações de rua de dois tipos: greve de estudantes inicialmente, e logo depois trabalhadores vão se unir, quando eu digo logo depois, no correr de alguns meses, tudo bem, mas esses estudantes também utilizavam-se da figura de Khomeini, que estava no exílio e era o principal crítico do regime. Embora eles não fossem islâmicos, em princípio, radicalizados, fundamentalistas, como Khomeini vai se revelar, eles também, enfim, ajudaram nesse sentido a derrubada do Shah, os movimentos importantes. Uma série de protestos que começou em setembro de 78 de forma mais dura, reprimidos duramente, foram avançando, até que no mês de janeiro de 1979 houve uma grande concentração de população protestando contra o governo do Shah, uma manifestação que eles jogaram flores para os soldados começaram a não atirar mais na população, se recusaram a cumprir as ordens dos generais, e diante dessa situação, o Shah foi obrigado, estava muito doente, a ir para o exílio, morreu um ano e pouco depois, se eu não estou enganado, morreu no México, primeiro foi para o Egito, tá certo? E a volta de Khomeini do exílio em fevereiro, 1º de fevereiro de 79. Recebido, né, pela massa iraniana, ele passa a ser, digamos, a figura de referência na política. Aí, repara bem, tem uma série de questões que não nos interessam, de luta política para ver quem se tornaria verdadeiramente os dirigentes iranianos, e no fim das contas o que interessa é que Khomeini passou a ser a figura
de governo reconhecida pela ampla maioria da população. Aqueles setores mais, digamos, ocidentalizados, que queriam apenas a volta de que queriam a volta de um sistema mais democrático, eles foram derrotados. Em 1979, em novembro, criou-se uma grande crise com os Estados Unidos, quando estudantes da guarda iraniana invadiram a embaixada dos Estados Unidos e fizeram reféns norte-americanos. Se eu não estou enganado, 52 reféns foram feitos e ficaram reféns durante os famosos, né, na época, 444 dias. O governo era o governo Carter, estávamos às vésperas das eleições, perfeito, e a realidade dos Estados Unidos, não é isso, é que o governo Carter se fragilizou muito com essa situação e Carter foi derrotado nas eleições seguintes por Ronald Reagan. O que importa agora, e aí é o ponto de fecho, o ponto fundamental, tá certo? A vitória da Revolução Islâmica no Irã, com seu fundamentalismo xiita, ele gerou em setores, e agora prestem atenção, das massas islâmicas, e não apenas de massas árabes, massas populares, tá? Uma visão de que aquela era a alternativa. Se o panarabismo laico, político de Nasser, líder do Egito, tinha fracassado diante de Israel e diante do imperialismo, tinha humilhado, os árabes tinham sido humilhados, agora os islâmicos, liderados por Khomeini, tá certo? Pelos xiitas iranianos, eles tinham humilhado os Estados Unidos, o grande Satã. Portanto, a alternativa de luta viria por essa ideologia religiosa do fundamentalismo islâmico. Surgiram, então, em diversas áreas do mundo árabe, mas também islâmico, movimentos que se reivindicavam seguidores do projeto iraniano do Khomeini. Hezbollah, no Líbano, Hamas, nas regiões onde presença de população palestina, o Talibã no Afeganistão e vários outros grupos fundamentalistas surgiram com uma política, né, radical em relação ao Ocidente, em relação àqueles que não professassem esta fé, e não apenas a fé islâmica, a fé, né, xiita fundamentalista, porque aqui temos um ponto para poder começar a encerrar essa apresentação. Nessa época, como no Ocidente se sabia muito pouco, né, começou a surgir uma identificação. Xiita é igual a radical. Isso não é verdade. Xiitas ou sunitas, ou qualquer outra vertente islâmica, assim como qualquer vertente do cristianismo, você tem moderados e radicais. O fundamentalista é aquele que acredita que a lei religiosa, no caso do fundamentalismo religioso, é superior à lei política e que, portanto, né, são os líderes religiosos que devem governar e é o livro religioso fundamental que deve ser a base da organização da sociedade. É isso simplesmente. Perfeito? Agora, você pode ser xiita e ser moderado. Vou colocar aqui uma questão. Essa ligação xiita com radicalismo, ela cai por terra se a gente pensar que Osama Bin Laden, que não era exatamente um moderado, tá certo? Ele era sunita. Portanto, assim como no cristianismo, você pode ter, né, católicos que sejam fundamentalistas, cristãos que sejam fundamentalistas, mas a grande maioria não tem essa posição. Mas o fundamentalismo, ele faz barulho e ele age de forma mais, digamos, radicalizada e por isso chama mais atenção. A prova dessa nova realidade, fundamentalismo islâmico, que ia agitar, e passou a agitar, né, o mundo em geral, mas no Oriente Médio em particular, foi o assassinato do presidente do Egito, Anwar Sadat, por fundamentalistas islâmicos, numa parada militar. Eles fizeram esse atentado. Quem tiver curiosidade, coloque no YouTube assassinato de Sadat, e vocês veem o filme, a reportagem da época, é isso, que a televisão filmou, tudo bem? E por quem foi morto o presidente do Egito? Por fundamentalistas islâmicos egípcios. Por quê? Porque consideravam que Sadat era traidor
Por que ele era o traidor? Porque ele tinha estendido a mão para Israel, e reconhecido a existência do Estado de Israel, e porque tinha recebido o chá do Irã quando do exílio, da primeira passagem do exílio dele. Com isso, tá, diante então dessa nova realidade política do Oriente Médio, o movimento fundamentalista islâmico de cunho religioso como nova corrente mobilizadora de massas, eu encerro essa apresentação desse tema nesse momento. Desejo a todos paz, tranquilidade e agradeço a paciência. Um grande abraço.